Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Salmo 89, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E a nossa busca de nos refugiar em Deus não é para fugir dos nossos compromissos e desafios perante o mundo. É para que possamos nos refugiar para nos reabastecer, fortalecer e dar novo ânimo à nossa caminhada. Afinal de contas, a nossa fé, ela é manifesta nos desafios da vida. E muitas vezes, perante as nossas limitações, podemos sim nos sentir desencorajados na caminhada e que possamos então buscar o refúgio para nos revitalizar e continuar no propósito do reino. Na primeira leitura de hoje, na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 12 ao 15, versículo 17 ao 18, está assim: Caríssimos, esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos de acordo com a sua promessa? São novos céus e a nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Então vejamos bem, devemos sim ter a fé na esperança daquilo que nós chamamos, no entendimento católico, dos novíssimos, ou seja, da vida futura, da vida que há de vir, a esperança em uma nova humanidade, a esperança no céu, na eternidade. Sim, esses são elementos da nossa fé. Mas o interessante da leitura é que no versículo 14 traz exatamente o quê? Um chamado para a vivência do agora. A esperança não é para o futuro tão somente, é uma esperança do agora. Esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Vejamos bem. Então, encontre numa vida, a vida que se dá no agora. É agora que nós nos preparamos. Não adianta ficar esperando a morte e esperar a morte a possibilidade de uma mudança. Não, a mudança ela é agora. Nós temos as oportunidades no dia de hoje, nesse dado momento, para que, assumindo a responsabilidade de nossas ações, de nossas atitudes, primordialmente assumindo a responsabilidade de nossa fé, que deve nos levar a um compromisso com o reino e, consequentemente, uma mudança daquilo que fazemos e que somos. E o sentido de compromisso nós podemos ver no Evangelho de hoje em Marcos 12, do versículo 13 ao 17, onde naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és o verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? E Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda, e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que está na moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Ou seja, uma conversa que inicia com uma certa hipocrisia dos fariseus, Jesus converte para um momento de ensinamento. Mas vejamos que a armadilha do Dai a César, que é a de César, relacionando aos dias de hoje, eles queriam duas respostas possíveis de Jesus. Se Jesus dissesse, sim, devemos pagar tributo a César, eles o acusariam de estar contra o próprio povo, de aprovar a corrupção romana, de ir contra todo o sofrimento que seu povo passava na exploração que sofria. E não devemos pagar tributo a César.
Se Jesus dissesse isso, eles o acusariam de se levantar contra as autoridades romanas, de ser um tipo de baderneiro que pregava a deslealdade às autoridades constituídas. E certamente os romanos adorariam punir alguém que dissesse isso. Percebem, então, aqui uma terrível pegadinha que preparavam para Jesus. Mas o nosso Senhor e Mestre, sabendo o que se passava, ele observa bem as perguntas e ele traz uma lição. Se nós estamos vivendo debaixo de um governo humano, na época os fariseus viviam sob um governo humano de César. Hoje nós vivemos sob um governo de um determinado ser humano. Futuramente, outras gerações de outros seres humanos estarão no poder. Nós recebemos o dinheiro, nós temos que cumprir com as nossas obrigações públicas e sociais, em concordância com a lei. Mas, ainda que vivamos debaixo de governos humanos, alguns deles podem até ser opressores, não totalmente fiéis e leais ao Evangelho, mas devemos ter a sabedoria ao lidar com eles, a fim de que nossa vida não fique ainda mais difícil. Não necessariamente nos entregando aos interesses, muito pelo contrário, ter a sabedoria e o discernimento para lidar com as coisas do mundo. Ao mesmo tempo, não devemos esquecer que existe um governo que está acima de todo governo humano, o governo do Senhor. A consciência do reino dos céus. O reino dos céus, o reino de Deus, aquele que tem como base o fundamento o amor, a justiça, a lealdade, a conversão. Propósitos que vão para além de toda a estrutura humana de governo e de poder. E para que possamos ter essa esperança de cumprir, sim, com as nossas obrigações, com os desafios da vida, as implicâncias da própria história, mas que tenhamos em mente que a nossa caminhada é na busca das coisas do alto. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.